Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Hoje, dia 20 de maio de 2022, finalmente ela chegou, sexta-feira. Então vamos nos preparar para aproveitar muito bem o final de semana, porque sempre, a partir da próxima segunda-feira, mais encrencas vão vir aqui para a gente tratar. Mas antes eu queria colocar alguma coisa, antes de começar nosso resumão semanal. Ontem, para falar a verdade, nessa madrugada, eu tomei a iniciativa de começar um novo produto aqui no canal, que são as Crônicas Fora de Curva. Chamo ali para encurtar o nome Crônicas FDC. Isso aí trata-se, na verdade, de algumas crônicas que eu sempre faço no final dos vídeos. Sexta-feira sempre tem maior quantidade para alegrar mais o final de semana, mas agora eu estou começando a separar em pequenos capítulos para as pessoas que curtem mais essa questão de algo inusitado, bem-humorado, poderem assistir e, eventualmente, se gostarem, eu gostaria de ter um feedback a respeito disso para ver se eu prossigo ou não com essa iniciativa. Mas agora vamos então direto para o nosso resumão semanal. Na segunda-feira, além de colocar as questões que iriam acontecer no decorrer da semana, os principais indicadores, eu destaquei alguns pontos daquele dia. O primeiro assunto foi um estudo feito pela CNE que mostrava que o nosso parque industrial tem uma grande ociosidade. A utilização da capacidade instalada em abril foi, se não me engano, de 69%, ou seja, 31% das fábricas do nosso país estavam paradas, não estavam funcionando, as máquinas ali só esperando serem ligadas. Isso é muito grave, pessoal. No mínimo, uma indústria que se preze, um setor industrial que se preze, teria que ter pelo menos 85% do maquinário, da sua capacidade produtiva funcionando. Isso aí não é uma coisa que vem de hoje, como eu comentei lá. É uma questão histórica que vem desde a época do início do Plano Real, ou mesmo vão antecipar desde a década perdida, que se chamava nos anos 80, quando a indústria brasileira entrou sim num processo de decadência que continua até hoje. Acredito eu que seja necessário mudar os nossos conceitos a respeito desse setor de atividade aqui no Brasil e elaborar uma nova política industrial mais moderna, com mais liberdade de importação e exportações, com menos restrições burocráticas, gerando o quê? Mais competitividade. Precisamos de produtos globais para melhorar o nosso posicionamento, tanto interno como geração de riqueza, como no âmbito global, para atingirmos de forma mais significativa esse grande mercado superior a 7 bilhões de pessoas. O outro destaque que eu fiz na segunda-feira foi em referência a mais um superávit nas contas públicas nacionais. Se não me engano, a arrecadação superou as despesas públicas em torno de 5 bilhões de reais. Esse superávit ocorreu mais centralmente nos estados e municípios, e o governo federal trabalhou com déficit, mas muito pequenininho, inclusive bastante inferior ao previsto no orçamento. Acredito que no final do ano, o Brasil como um todo e todas as esferas de governabilidade, municípios, estados e federação, devam fechar com superávit de arrecadação, superávit primário, e isso é muito significativo para a credibilidade do país e para a estabilidade das nossas contas públicas. Sim, temos que reduzir despesas e, se possível, não aumentar tanto as receitas, diminuir impostos, porque isso só vai fazer bem para a atividade econômica nacional. Na terça-feira, o Fora de Curva esteve centrado na questão referente ao ano eleitoral e à distorção de notícias em favor desse ou daquele candidato. Ficou muito difícil, através dos principais meios de comunicação aqui do Brasil, saber quando uma informação é verdadeira ou não. Por quê? Porque os jornalistas agora pegaram a mania de serem militantes e, ao invés de darem manchete à informação, a sua interpretação, eventualmente, e uma antítese para chegar a uma conclusão, o que é o tradicional no bom jornalismo, eles simplesmente estão colocando a sua interpretação ou sua vontade na própria manchete. Isso gera tendenciosidade, não gera
dado, não gera honestidade na produção de notícias. Isso atinge, pessoal, informações que são fundamentais para que cada pessoa ou cada empresa tome suas decisões. Eu estou falando de inflação, PIB, preço do petróleo, enfim, a dinâmica das principais variáveis da economia, ela está sendo distorcida em função dessa política baixa que nós estamos vivendo no Brasil nesses últimos anos. Eu acredito que isso aí vai continuar pelo menos até outubro, acabou as eleições. Espero, se bem que eu não creio muito, que esse tipo de mau jornalismo se arrefeça. É um recado para as novas gerações que estão se formando nas universidades de jornal, de comunicação agora, para que não repitam o mau exemplo dos seus antecessores e até, certas vezes, dos seus professores. Também na terça-feira eu destaquei uma inovação tecnológica que são cianobactérias geradoras de energia capazes de sustentar por 6 meses o funcionamento de um computador. Desenvolvendo essa tecnologia, seguramente nós vamos ter uma alternativa energética bastante interessante, especialmente para esses produtos e, como se fala modernamente, para esses gadgets que exigem baixa quantidade de tensão, não sei se o termo certo, ou baixa intensidade de tensão, como celulares, eventualmente computadores, tablets e outros. Boas notícias então, e tomara que essa pesquisa siga adiante com bastante sucesso. Já na quarta-feira eu retomei um assunto de fora de curva de algumas semanas atrás a respeito da decadência de emprego, foi assim que eu chamei, foi o título do vídeo. O que aconteceu? O portal G1 publicou um estudo de uma consultoria que falava que o número de empregos agora em 2022 é inferior àquele que existia em 2014. Primeiro, é óbvio, uma vez que a partir de 2014 o Brasil enfrentou a maior ou a pior recessão da sua história e ainda mais a dinâmica de aceleração do crescimento que se projetava a partir de 2019 foi estragada pela pandemia do coronavírus, isolamento social, etc, etc, etc. Mas o que eles colocam também nessa matéria, o G1, é que a queda da participação do emprego na empregabilidade como um todo da economia brasileira é uma coisa extremamente negativa, é uma precarização do trabalho. Eu já vi isso de outra maneira, gente. Ao mesmo tempo que cai a participação do trabalho formal com carteira assinada, cresce muito mais rapidamente aquelas pessoas que preferem trabalhar, estão preferindo trabalhar, aliás, por conta própria, serem protagonistas do seu próprio destino, da sua própria vida econômica, não depender da boa vontade de patrões. Isso gera uma série de decorrências, inclusive na conceituação filosófica e política das relações entre capital e trabalho. O Brasil, sim, está se transformando aos poucos, poderia ser até mais rápido, predominantemente numa relação entre empresa e empresa, não empregado e empregador. Isso é muito positivo, aumenta a renda, diminui o risco da pessoa de perder o emprego e ficar sem nada, porque uma pessoa que tem a capacidade, lógico, tem que ser bem qualificado, de vender o seu serviço, o seu trabalho para mais de uma pessoa, tem maior segurança de renda. E fim, a interpretação do G1, a meu ver, está errada. E eu deixei muito claro nesse vídeo da quarta-feira. A outra questão que eu abordei nesse dia foi a rápida queda do dólar depois desse novo pico que teve, que ultrapassou os R$ 5. Hoje deve fechar em torno de R$ 4,90 e eu alertei, se voltar ao patamar de 4,60, que estava umas 4 semanas atrás, tudo bem, mas cair muito desse nível, abaixo de 4,40, pode significar problemas de competitividade para vários gêneros industriais aqui do nosso Brasil que vão ter mais dificuldade para exportar e a competição dos produtos importados se torna muito maior. Lembrando que essa queda do dólar, provavelmente abaixo do seu ponto de equilíbrio, foi ocasionada pela alta da Selic. Pessoal lá de fora, vendo que o Brasil está pagando os melhores juros do mundo e dá uma boa garantia de pagamento, uma boa garantia institucional de retorno desse investimento, lógico que vem investir
o seu dinheirinho aqui, e isso desvaloriza a moeda estrangeira e valoriza artificialmente a nossa moeda. E isso pode gerar repercussões negativas no setor produtivo, geração de empregos, etc, etc, etc. E no Fora de Curva de ontem, pessoal, o destaque foi um pensamento sobre o futuro da indústria automobilística brasileira. Lógico que quando a gente vai falar do futuro, temos que analisar o passado. Aí eu fiz uma série histórica, fiz um gráfico bem bonitinho, por sinal, medindo o número de habitantes por carro no Brasil na década de 70, chegando até o ano passado. Em 1977, nós tínhamos em torno de 14 pessoas para cada veículo de passeio. Essa relação de 14 para 1 caiu agora em 2021 para 4. Ou seja, aparentemente o mercado brasileiro de veículos está numa fase de esgotamento. Não que vá parar de vender carros no curto prazo, nada disso, mas aquele boom de crescimento de consumo parece que está acabando. E isso se junta com, primeiro, novas alternativas de transporte, especialmente na questão da eletrificação de carros. E, segundo lugar, as pessoas mais jovens, isso é uma avaliação qualitativa, ainda não é quantitativa, parece que estão desinteressadas em ter seu próprio carrinho para dirigir. Preferem pegar aplicativos, preferem depender de outras formas de meio de transporte que não seja o próprio carro. Então, muita coisa nesse sentido tende a mudar nos próximos anos. Provavelmente, isso impulsionou a decisão da Ford de sair do Brasil. A Volkswagen diminuiu muito sua participação no mercado brasileiro, talvez por enxergar também essa questão. E vamos olhar com carinho esses dados, porque o parque automotivo do Brasil é muito grande, muito importante para a nossa economia. Não só as próprias montadoras, mas todas aquelas indústrias que fornecem partes e peças para a indústria de veículos. Então já é bom antecipar, tanto em termos de reconversão das fábricas, como em termos de requalificação desses trabalhadores, algumas coisas novas, porque senão o futuro para esse grupo de empresas e pessoas pode vir a ser bastante sombrio. Melhor prevenir que remediar, como fala o velho ditado. E agora, na sexta-feira, gente, o principal destaque, ou talvez o único destaque que eu vou fazer, é a vinda do bilionário, do homem mais rico do mundo, Elon Musk, aqui para o Brasil. Tem gente que gosta dele, tem gente que não gosta, mas o fato é o seguinte: a fortuna pessoal, eu não estou falando das empresas, estou falando da fortuna pessoal dele, é equivalente a toda a riqueza ao PIB da Bahia. Não é pouca grana, gente. É muito dinheiro, e uma pessoa com esse poderio de investimento, sim, ela tem que ser muito bem recebida aqui no nosso país. Aparentemente o Musk e o governo brasileiro já estão acertando alguma questão de fornecimento de sinal de internet via satélite para as escolas rurais do país, o que é uma coisa muito boa, além de um monitoramento mais específico, mais competente da Amazônia. Mas muito mais pode ser feito. Imagina se uma Tesla vier para cá, tudo aquilo que eu falei sobre a indústria automobilística pode ficar no passado, pode ser um erro, eu espero que seja um erro, porque nós teríamos aí sim um novo paradigma de produção de veículos. Assim como o Musk tem várias iniciativas, não é só Twitter, não é só SpaceX, e um outro fator que é bem importante, mesmo sendo subjetivo, para abordar. Ele é um sul-africano que virou canadense, foi para os Estados Unidos, virou norte-americano. Ele é um nômade. E sendo nômade com esse dinheirão todo, por que ele não pode virar brasileiro se as condições institucionais aqui forem aprazíveis para ele, no sentido de depositar confiança da sua fortuna nos seus projetos de investimento? Olha só a oportunidade que pode estar surgindo, ainda mais que parece que o rapaz, vamos falar assim, está meio de mal com o governo norte-americano nesse momento. Então, se essa visita for bem aproveitada, o que parece difícil, porque a imprensa já está criticando a vida dele e já está ressaltando os fatos negativos do Brasil para que não haja conquistas nesse sentido, mas
Se ele vê que isso não é coisa séria, que não é sério mesmo, e viabilizar assim, investimentos para o nosso país, isso pode gerar muita coisa boa em termos não só de modernização do nosso país, mas também em termos de desenvolvimento e melhoria do nível de renda da nossa população. E agora, partindo para a parte mais divertida do Fora de Curva, ou seja, as crônicas que antecipam o final de semana, eu vou continuar falando de empreendedorismo. E não é do Musk, é de uma moça equatoriana que está ganhando mais de 12 mil reais por dia lá em Nova York, nos Estados Unidos, com um negócio para lá de criativo, se bem que meio nojento. Sabe do que a empresa dela é especialista? Em catar piolho. Ela pega, vai numa casa de família e dele catar piolho e cobra um dinheirão por isso e elimina a pioiada da casa do sujeito, da casa da família. Inclusive, ela não revelou quem era, já atendeu até presidente dos Estados Unidos que era pioiento. Tem que ver, a maior parte deles era careca, então quem sobra? Eu acho que o Donald Trump, ele mora em Nova York e tem aquele cabelão cor de laranja. Será que ele era o pioiento? Vamos tentar descobrir quem era o presidente dos Estados Unidos cheio de piolho. Mas uma iniciativa interessante que pode inspirar outras coisas bastante criativas, não só nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil também. E agora, pessoal, é triste falar, mas aparentemente a guerra entre Rússia e Ucrânia não passa de um senhor equívoco do presidente Vladimir Putin. Sabe por que ele resolveu atacar o Zelensky? Simplesmente porque a filha dele tá namorando o tal do Zelensky. Só que não é o Zelensky presidente da Ucrânia, é um bailarino lá do Bolshoi ou de outra companhia de balé. E pelo jeito, ele é um papai muito ciumento. Sinceramente, se a minha filhinha estivesse namorando algum Zelensky por aí, eu também declararia guerra à Ucrânia, porque o Zelensky mesmo tá lá. Brincadeira, gente. A gente pode fazer piada com essa situação. Vamos esperar que essa guerra acabe logo e que o clima na Europa Oriental se apazigue o quanto antes, porque isso não faz bem para ninguém, mas a referência não poderia deixar de ser comentada aqui no Fora de Curva. E já que nós estamos falando de políticas internacionais, o Covid anda às voltas por aí, parece estar tendo um retorno aqui no Brasil, atacou de maneira bastante contundente a China. Eles informam que a situação está sendo resolvida, mas agora o bichinho, esse aí, o coronga, invadiu a Coreia do Norte. E o governo de lá está fazendo tratamentos alternativos. Ele não comprou vacina, ele é negacionista e também é uma ditadura. Sabe como é que eles estão tratando o coronga lá? Com chá e água salgada. O que será que vai acontecer no país desses? Lamentavelmente, a população vai pagar o pato por mais um desses ditadorzinhos que muita gente adora e que acabam só fazendo mal para um país com a sua burocracia, a sua elite governante, que realmente não se importa com a população e sim com a manutenção de poder. E isso, gente, é uma lição para todos nós. Olha o que está acontecendo nos países à nossa volta com regimes autoritários. Então, nós não podemos nem por hipótese, nem por sonho ou pesadelo, admitir cerceamento da democracia brasileira. Então vamos lutar sim pela liberdade de votar e especialmente pela liberdade de expressão, pela liberdade do bom debate. E agora, já encaminhando o final desse Fora de Curva de hoje, vamos sair desse negócio de política internacional que para sexta-feira é uma coisa chata, né? E vamos falar em reprodução, não só humana, mas de vários animais na natureza. Mas vamos começar assim pelos humanos. Olha só o que aconteceu nos Estados Unidos. Lá num hospital, se não me engano, isso não está confirmado, talvez eu esteja errado, mas parece que é uma maternidade. Simplesmente nessa unidade que prepara as moças para terem seus filhinhos, nada menos do que 11 funcionárias, entre médicas e enfermeiras, ficaram grávidas quase ao mesmo tempo. Vocês sabem que é isso? Acabou por terra aquele velho ditado: casa de ferreiro, espeto de pau.
A administração desse hospital não teve outra alternativa, já que isso é um grande percentual das moças que trabalham lá, só pôde contratar gente para substituir essas mulheres entre o trabalho de parto, entre ter o nenê e a licença que existe pelas primeiras semanas de vida para cuidar bem da criança, sejam semanas ou meses. Mas realmente, 11 mulheres grávidas que trabalham na mesma maternidade, isso só poderia ser, se não fosse verdade, teoria da conspiração. Como fala um grande amigo meu, Dr. Wilson Teres de Lima, ele não cansa de repetir isso. A realidade sempre acaba superando a ficção. E é verdade. Mas aí, pessoal, existe essa situação das grávidas. Mas no reino animal, a gravidez, ou o ato de gerar crianças, gerar filhos, gerar filhotes, é tratado de maneira muito diversa, dependendo do tipo de bicho que nós estamos tratando. Tem um estudo numa universidade norte-americana que averigou que as polvas, não sei, o polvo é o macho, a polva é fêmea. Como é que seria a neutralidade? A polvo, que não é nem macho nem fêmea, mas lá eu acho que é tudo ou macho ou fêmea. Mas as polvas, elas engravidam, colocam seus ovos e depois ficam depretadinhas, mas ficam deprimidas de maneira muito séria. Elas cometem suicídio de várias formas. Umas até devoram os próprios tentáculos. Isso aí pode ser aparentemente uma coisa com uma certa graça, mas cabe um alerta. Querendo ou não, pessoal, o nosso DNA do ser humano não é lá tão diferente dos polvos. Inclusive, esse bicho é um dos mais inteligentes da natureza. E aí os cientistas fizeram algumas experiências e retirando algumas glândulas, que eu não me lembro o nome, dessas polvas, simplesmente essa depressão desaparece. Será que o conhecimento disso aí não vai poder gerar no futuro um tratamento eficaz para aquela coisa que atinge, lamentavelmente, muitas mulheres, que é a depressão pós-parto? E esperamos que sim, mas aí as polvas ficam deprimidas. E os aranhos? Porque eu imagino que o masculino da aranha seja o aranho. Nós conhecemos a situação da viúva negra, que normalmente depois de aceitar o aranho negro, dá uma fominha nela depois da transa e nhac, 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 come o marido. E vira por isso que ela vira viúva negra. E aí parte para outra e vira viúva negra de novo. Aí o que acontece? Esses aranhos estão ficando cada vez mais espertos. E para não virarem almoço ou jantar pós-sexo das aranhas, o que eles fazem? Encerrar o expediente antes que as aranhas voltem e comecem a reclamar e comecem a agredir o cara, eles pulam fora e saem correndo. Gente, vamos falar a verdade. Isso, na humanidade, é um comportamento mais comum do que a gente imagina. Muitas vezes, quem sobrevive é quem pula fora. Brincadeirinha, mas que acontece, acontece. E talvez um sujeito, um venezuelano, que parece que não passa muita fome, porque ele chegou a 112 anos de idade. Ele é o homem mais velho do mundo atualmente. E ele revelou o segredo da longevidade dele. E com essa eu vou encerrar o Fora de Curva, porque cada um de nós, homens ou mulheres, eu recomendo que faça o que ele faz. Ao final de cada dia, e agora vamos colocar ao início do final de semana, o que esse senhor muito sábio faz? Pega e toma uma aguardente, uma cachaçinha ou algum destilado. Então, gente, vamos relaxar, o Fora de Curva está encerrando por hoje. Um excelente final de semana para cada um de vocês. Na segunda-feira tem mais. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você gostou, não se esqueça de compartilhar esse material com a sua rede de contatos, clicar no like e principalmente se inscrever no canal, porque nós precisamos atingir o quanto antes aqueles 1000 assinantes para aí sim alavancar o crescimento do nosso Fora de Curva. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção. Um excelente final de semana para cada um de vocês. Até breve. Tchau.